Você já ouviu falar nos contaminantes emergentes? Sabe do que eles se tratam? Quando a gente fala de contaminantes emergentes, a gente está usando um termo que abrange aí uma grande quantidade de diferentes substâncias químicas, de diferentes naturezas também, mas que são contaminantes que, em geral, estão na natureza em uma concentração muito pequena e, às vezes, por esse motivo, passa despercebido aos olhos da legislação e até aos olhos dos tratamentos convencionais de água e de esgoto. Para entender melhor o impacto que esses contaminantes causam e por que é que a gente não consegue lidar muito bem com eles, a gente vai entender um pouquinho quem são esses contaminantes emergentes e a gente vai estudar como é que funciona o tratamento da água e do esgoto em geral aqui no Brasil. Então o vídeo de hoje está bem legal, está bem atual, vamos tratar aqui de um tema que é muito recorrente no Enem, né, que é sobre água, sobre seus poluentes, tratamentos de água. E, inclusive, contaminantes emergentes já foi até cogitado para ser tema da redação do Enem. Então tá muito interessante, assiste o vídeo até o final. Lembra que se você curtir, deixa o like, segue o canal, tá? Compartilha com seus amigos. E é isso aí, vocês já sabem, o meu nome é Paulo Lago e esse é o canal Ciência do Quê? Então, quando você ouvir falar contaminantes emergentes, a gente pode estar falando de um monte de coisa. Aí vão pesticidas, fármacos, hormônios, drogas como cafeína e ilícitas como cocaína, surfactantes, adoçantes, detergentes, diversas substâncias dessas classes de substâncias químicas estão presentes na água que a gente consome e bebe todos os dias. Quando a gente fala contaminantes emergentes, em geral, a gente está falando de um contaminante que existe em uma quantidade ainda pequena, em termos de concentração, tá? Na natureza e que não existe ainda uma legislação específica sobre ela. Como não é legislado, a gente não tem muito controle sobre como e quanto essa substância é despejada no meio ambiente. Então, os contaminantes emergentes de hoje são candidatos a não serem mais contaminantes emergentes no futuro, porque a partir do momento que existe uma legislação específica, a gente não pode mais tratar esse contaminante como um contaminante emergente. Mas apesar de ser muito abrangente, esse termo faz muito sentido, porque há algumas coisas em comum com os contaminantes emergentes que a gente conhece. E uma das coisas em comum é que a gente não sabia, mas que eles estão fazendo muito mal para a nossa saúde e para os ecossistemas que a gente está inserido. O primeiro contaminante emergente a ficar mais famoso foi o DDT. Você já deve ter ouvido falar sobre ele na escola, e ele chamou muito a atenção do mundo quando percebemos que ele estava envolvido num fenômeno de magnificação trófica e de bioacumulação. Como é isso? Bom, quando a gente despeja esse contaminante na água, ele é absorvido pelos tecidos das algas, tá? Então isso é a bioacumulação. Só que quando essa alga é consumida por um camarão, por exemplo, o contaminante que estava na água passa a se acumular também nos tecidos do camarão. E aí o peixe que vai comer esse camarão também passa pelo mesmo processo. Fica também retido nos seus tecidos. E aí nós humanos comemos o peixe? Fica retido no nosso tecido. E pelo que a gente conhece da pirâmide de biomassa, né, que a base da pirâmide são os produtores, são as plantas, né, e aí cada consumidor, o primário, o secundário, o terciário, vai diminuindo aí a quantidade de biomassa. Mas como esses contaminantes vão ficando retidos, a concentração de contaminantes por biomassa, ela vai aumentando a cada grau. Isso é porque quando eu como peixe, eu não vou comer um peixe, eu vou comer um monte de peixe. E esse peixe vai comer ainda mais camarões, e esses camarões vão comer ainda mais algas. Então, se eu somar tudo, quem se dá mais mal na história toda é o último consumidor, quem está no topo da cadeia trófica. E isso é o que a gente chama de magnificação trófica, tá bom? É o contaminante sendo levado para cada entidade, para cada ser, ao longo da cadeia trófica. Isso é a magnificação trófica. E aí acontece a bioacumulação, que é a acumulação desses contaminantes em cada indivíduo. Essa é a diferença de magnificação trófica e bioacumulação. É uma coisa que sempre também cai no Enem, em biologia. Então aqui vai alguns problemas comumente causados pelos contaminantes emergentes.
Bom, quando a gente toma antibióticos, por exemplo, esses antibióticos, eles não são metabolizados totalmente pelo nosso corpo, saem na urina. O que acontece é que as bactérias, quando entram em contato com pequenas concentrações desses antibióticos, elas vão selecionando as cepas, as bactérias que são mais resistentes ao antibiótico. Então, a longo prazo, o que causa isso? Quanto mais antibiótico a gente toma, mais resistentes as bactérias do meio ambiente ficam a esses antibióticos, porque elas estão tendo contato a doses homeopáticas desse antibiótico o tempo inteiro. E cada vez que a gente consome mais, a gente despeja mais antibiótico e mais antibiótico fica disponível na natureza e mais selecionadas as bactérias ficam de acordo com a resistência antibiótica delas. Então, a longo prazo, esses antibióticos param de funcionar e a gente tem que tomar doses mais fortes e por aí vai. É uma grande bola de neve. Hormônios em geral que vêm dos produtos anticoncepcionais, acontece a mesma coisa. Parte deles é liberada por meio da urina para o meio ambiente e chegando no meio ambiente ele passa a interferir no ciclo reprodutivo de outras espécies. A gente já observa, por exemplo, um grande aumento na incidência de hermafroditismo em algumas espécies de peixe que estão mais expostas a efluentes que têm altas concentrações de hormônios provenientes dos anticoncepcionais. Nos humanos, ele também causa graves problemas à saúde. Há estudos que indicam que a exposição continuada a esse tipo de substância, a esses hormônios, podem levar a alguns tipos de cânceres, como câncer de mama, câncer de testículo nos homens, câncer de colo de útero, pode levar a doenças como ovário policístico e pode levar também à redução da fertilidade masculina. Tem outros contaminantes emergentes também que são famosos por aí, como o bisfenol A, que é aquela substância que solta do plástico da mamadeira do neném quando você coloca no micro-ondas, e por esse motivo você não deve colocar esse tipo de plástico no micro-ondas porque libera o bisfenol A. O bisfenol A também é um contaminante emergente e também é muito ligado, determinados estudos apontam a ligação desse contaminante com a incidência de cânceres. Então é um produto também cancerígeno, assim como os famosos metais pesados, também são contaminantes emergentes e também podem causar câncer. Então um monte de coisa causa câncer e depois não sabe por que a gente está tendo câncer. A gente está tendo câncer porque a gente fica tendo contato continuado com essas porra, tá? A gente já entendeu o problema que representa esses contaminantes emergentes aí. Mas vamos entender agora por que a gente não consegue tratar eles. Vamos entender como é que funciona o tratamento da nossa água, desde o esgoto, nas ETS, até as ETAs que preparam a água para chegar no nosso consumo. E a gente vai entender por que é que os contaminantes emergentes não são retidos nem degradados em nenhuma delas, tá? Gente, eu não vou aqui nesse vídeo ensinar passo a passo como é o tratamento de esgoto e de água, tá? Existem outros materiais aí no YouTube, na escola, em livros, etc. Vocês podem estar consultando. Agora aproveitem, porque aqui nesse vídeo eu vou dar uma profundidade a determinados processos que estão inseridos nesse tratamento que vocês não vão encontrar tão mastigadinho quanto eu vou dar aqui para vocês. E é um aprofundamento que não costuma acontecer nos espaços escolares e nem nos materiais que eu encontrei sobre isso aqui no YouTube. Então, eu vou focar nesses processos que para mim são importantes para a gente entender. A primeira coisa que você precisa entender é que existem 3 tipos de tratamento de água, tá? 3 tipos de tecnologia de tratamento. As primárias, as secundárias e as terciárias. Qual é a diferença sobre elas? Não é a ordem. É porque as primárias são tratamentos físicos. São tratamentos de separação puramente mecânico. As secundárias são tratamentos biológicos, ou seja, são voltados para a biodegradação dos contaminantes. E as terciárias são tecnologias físico-químicas, então são métodos de separação de misturas físico-químicas. Então, as ETS, a estação de tratamento de esgoto, tem algumas etapas de tratamento primário, tá? Que vão separar fisicamente moléculas que são separáveis fisicamente por decantação, por gradeamento, tá? Por contenção. Tem uma etapa terciária de desinfecção no final, normalmente por ultravioleta, mas a principal função das estações de tratamento de esgoto são 2 grandes etapas de tratamento secundário. Ou seja, as estações de tratamento de esgoto são focadas na biodegradação da matéria orgânica presente nesse esgoto.
Então eu vou focar nessas etapas secundárias, tá bom? A primeira etapa secundária que um esgoto passa normalmente nas estações de tratamento é uma etapa de digestão anaeróbia. Como é que é isso? Bom, o efluente de esgoto, né, o resíduo urbano, ele é cheio de matéria orgânica e cheio de micro-organismos também, de micróbios, de bactérias, de protozoários, enfim. Tudo isso é levado para dentro de um reator fechado, onde não há oxigênio. Esse reator é chamado de reator anaeróbio de fluxo ascendente em português, ou em inglês UASB, que é Upflow Anaerobic Sludge Blanket. Então você pode ver esse reator sendo referido tanto com a sigla em português quanto com a sigla em inglês. Quando você ouvir falar de reator UASB e de reator RAFA, se trata da mesma coisa. A lógica desse reator é que vai ser inserido o esgoto por baixo para que ele suba, né? Então por isso fluxo ascendente. E no período que ele percorre o volume desse reator é que vai acontecer a reação anaeróbia. Que reação é essa? Bom, a matéria orgânica presente no esgoto vai ser catabolizada, ou seja, vai ser quebrada. As moléculas da matéria orgânica vão ser quebradas em moléculas de cadeias carbônicas menores pelos micro-organismos que já estão presentes ali. No topo do reator existe um mecanismo de contenção dos sólidos. Então, o que é micro-organismo e o que é matéria orgânica, a maior parte vai ficando retido dentro do reator. O que for sobrando de matéria orgânica e micro-organismo vai saindo pela parte de baixo. Então, a gente tem ali um lodo que vai sendo retirado desse reator. E na parte de cima, um líquido um pouquinho mais limpo, né, já livre da maior parte desses micro-organismos e dessa matéria orgânica, segue para um outro processo. Porque o que vai acontecer é que as bactérias, os micro-organismos vão se alimentar da matéria orgânica presente no efluente, tá? E vão se multiplicar. Então, como eles vão se multiplicar, a biomassa ali dentro vai aumentando, só que também vai sendo retirada em forma de lodo. E um subproduto desse processo de metabolismo microbiano é o biogás. Tá? Então, o biogás é o produto produzido durante reações de digestão anaeróbia. O biogás é uma mistura de gás metano, gás dióxido de carbono, CO2, gás nitrogênio e o H2S, o gás sulfídrico. Os importantes dentro desses quatro aqui são o primeiro, o metano, e o último, o gás sulfídrico. O metano é o gás que confere a propriedade energética ao biogás. O biogás possui um grande poder calorífico, um grande poder de fornecer energia elétrica. Para vocês terem uma ideia, lá na Alemanha, 80% da energia demandada pelas estações de tratamento de esgoto e água é alimentada com o próprio biogás da estação. Então, a estação de tratamento não precisa consumir energia elétrica da cidade, porque ela mesma produz a própria energia elétrica a partir do biogás gerado lá dentro. Mas aí vem esse último, o H2S, que é a pedra no sapato de tudo. Porque esse gás, o gás sulfídrico, ele é extremamente corrosivo e ácido, então ele vai destruindo ao longo do tempo as tubulações que eles são canalizadas. Se ele for queimado sem o devido tratamento, ou seja, se ele for diretamente conduzido para uma tocha, ele vai produzir gases SOx, né, os SOx, que são gases responsáveis pelas chuvas ácidas, então eles também são um problema ambiental. E esse gás, em altas concentrações, é extremamente tóxico e pode inclusive levar um ser humano à morte. É claro que o que é produzido lá dentro das estações de esgoto não está em uma concentração letal, mas vai causando prejuízo à saúde de todos os funcionários que estão trabalhando ali e inclusive eles recebem uma indenização todo mês por conta da exposição a esse gás. Tá? E o risco à saúde, inclusive à morte, que eles estão expostos todos os dias. É esse danado também que dá aquele cheiro de ovo podre que você sente quando passa perto de uma estação de esgoto. É horrível. Então o correto é que esse gás, quando é produzido dentro do reator anaeróbio, seja conduzido
tá? Por um encanamento, por uma tubulação, e seja feito um mecanismo, alguma tecnologia de remoção desse H2S, tá? Isso é um processo chamado dessulfurização e é feito em alguns lugares, mas não é um processo exatamente muito barato e também não é simples, não é trivial e normalmente não é feito. Esse biogás nas estações de tratamento costuma, a maior parte dele, ser queimada diretamente mesmo numa tocha que tem lá. Tá bom, aí o efluente já sai ali desse reator anaeróbio um pouquinho mais limpo e ele vai para um outro processo biológico, um outro processo secundário. Dessa vez ao ar livre.